Caxias do Sul está localizada no coração da Serra Gaúcha e é a segunda maior cidade do estado. Tem seu próprio aeroporto e é repleta de atrações urbanas e rurais. A cidade é um importante polo industrial metal-mecânico. Unindo agricultura e indústria, é uma cidade de grande potencial econômico. Os caxienses sofreram forte influência da colonização italiana na região. É um povo de fé e muito trabalhador. A plantação de uvas marcou o início da colonização da cidade, e assim se formaram grandes cooperativas, formadas principalmente por imigrantes italianos, que trouxeram da Itália e aperfeiçoaram aqui a técnica de plantio de uvas e produção de vinhos. Com a chegada da ferrovia, Caxias passou a exportar para outros estados e vender o seu precioso vinho. Nessa época, em 1932, surgiu a famosa Festa da Uva, que veio para popularizar e mostrar o potencial dessa região para o resto do Brasil. E a propaganda deu tão certo que ela se tornou a maior e mais importante festividade da região. A Festa da Uva é realizada a cada 2 anos em um parque próprio, onde são expostos os produtos da região, desde alimentos até maquinaria pesada e automotores. Além das atrações expostas no parque, acontecem na cidade desfiles de carros alegóricos e várias outras atrações em diversos locais. A Festa da Uva dura 15 dias e é a principal festa da cidade. É dedicada a celebrar a colonização italiana e reavivar as tradições históricas da comunidade. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, essa comemoração foi interrompida por 11 anos e colocou brasileiros e italianos em lados opostos. Quis ainda o destino que, pela sua vocação industrial, Caxias fosse produtora de artefatos bélicos para o exército brasileiro. A guerra trouxe um misto de orgulho e constrangimento para os imigrantes italianos. Os colonos que ajudaram a construir aquela cidade agora eram vistos como inimigos da pátria e chegaram a ser hostilizados e proibidos de falar em italiano na cidade, que era a sua língua mãe, e muitos nem sabiam falar português, sob pena de serem levados para a delegacia e serem interrogados. Os colonos pobres foram muito perseguidos na época. Quando o Brasil entrou oficialmente na guerra, o governo brasileiro convocou esses imigrantes italianos para irem lutar na Itália, para lutar contra o seu próprio povo. Com a chegada da guerra, além da produção de vinhos e da agricultura, Caxias se viu em meio a um boom industrial, pois muitas empresas foram declaradas de interesse nacional e militar, receberam subsídios do governo e passaram a produzir desde munição a todo tipo de equipamentos para os soldados, como uniformes, cobertores e armas. Após a guerra, a Festa da Uva voltou a acontecer em 1950, e durante a festa, o Exército Brasileiro homenageou os imigrantes com o Monumento Nacional aos Imigrantes, uma forma de se desculpar e acabar com a animosidade que se formou entre brasileiros e italianos, e reconhecer a sua grandiosidade e importância na história da cidade. O Monumento ao Imigrante é uma criação do escultor Antônio Carangi, inaugurado em 1950 durante a Festa da Uva pelo presidente Getúlio Vargas. Feito de bronze e medindo 4,5 metros de altura, ele retrata o heroísmo e a luta dos imigrantes que abandonaram a sua terra e vieram construir Caxias do Sul. Junto ao monumento se encontra o Museu do Imigrante. Essa, na minha humilde opinião, é a igreja com o interior mais bonito de toda a Serra Gaúcha. A igreja de São Pelegrino ganhou fama devido ao seu acervo de obras de arte. A mais importante delas é a série de murais e pinturas em tela de Aldo Locatelli. Todo o interior da igreja é lindíssimo e impressiona pela sua grandiosidade e riqueza de detalhes.
1951, o pintor Aldo Locatelli iniciou a pintura da igreja, com um mural chamado de Santa Ceia. O trabalho todo demorou cerca de 10 anos para ser finalizado. No teto da igreja está a obra Juízo Final, inspirada na Capela Sistina de Roma, na Itália. Na igreja também está a réplica do Santo Sudário, que é o lençol de linho que envolveu o corpo de Jesus Cristo após ele ser retirado da cruz para ser sepultado. A peça original encontra-se na Capela do Santo Sudário, em Turim, na Itália. A construção do castelo se iniciou em 1968 por um empreendedor espanhol, Juan Carral, que seguiu uma planta original de um castelo medieval espanhol do século XI. O castelo fica em uma área de 70 mil metros quadrados, em meio a um fabuloso bosque com lago, araucárias e plantas. Hoje abriga uma vinícola, uma loja de varejo de vinhos e um espaço para eventos.
castelo também possui uma loja para venda dos vinhos que são produzidos exclusivamente no castelo, e foi um dos melhores vinhos que provei na Serra Gaúcha. Também conta com um restaurante lindíssimo, digno de restaurante de castelo iguais a gente vê nos filmes. Um grande espaço verde em meio à cidade. O Parque Getúlio Vargas, ou Parque dos Macaquinhos, é um dos principais locais de lazer da cidade, com muitas árvores e boa infraestrutura voltada para o lazer e esportes. O parque possui ciclovia, playground, academia ao ar livre, quadra esportiva, pista de skate e um palco para apresentações de shows e eventos. A Praça Dante Alighieri é o espaço público mais antigo e tradicional de Caxias do Sul, localizada no coração da cidade, em frente à catedral e alguns edifícios históricos. Localizada bem no centro de Caxias do Sul, a catedral fica de frente para a Praça Dante Alighieri. Inaugurada em 1899, a Catedral de Caxias do Sul é sede da Diocese de Caxias e foi dedicada a Santa Teresa d'Ávila. É um dos mais importantes edifícios históricos da cidade e um exemplar da arquitetura colonial de imigração italiana na Serra Gaúcha. Distante cerca de 13 quilômetros de Caxias do Sul está o distrito de Ana Rech, e fomos em busca de uma atração chamada Presépio de Rolhas e Mini Cidade.
Ele é a representação de uma pequena cidade do interior feita utilizando 35 mil rolhas em mais de 25 construções com movimentos. Hoje em dia, o presépio de rolhas e a mini-cidade não se encontram mais em Anahec, eles mudaram de endereço. O presépio de rolhas saiu do quintal da família de Antônio Molim e já está nos pavilhões da Festa da Uva. A Prefeitura de Caxias comprou a estrutura por R$60 mil. Mais do que um presépio, a estrutura é, na verdade, uma cidade feita de rolhas com a reprodução de casas, igrejas, campanários e um presépio. A estrutura foi montada pela família Molim, mas devido a problemas de saúde, a família não conseguiu mais manter essa estrutura, e assim foi firmado um convênio com a Festa da Uva para deixar a cidade de Rolhas permanentemente em exposição nos pavilhões.